Olá, seja bem-vindo! Começa agora mais um Espaço e Comunidade. Confira os destaques do programa de hoje. Como calcular o índice de massa corporal? Na última reportagem da série De Olho no Peso, nossos repórteres explicam como fazer o cálculo que diz se você está ou não acima do peso. Por que os jovens não têm o hábito de ler? Uma pesquisa realizada pelo Unicef mostra quais são os motivos do desinteresse dos adolescentes pela leitura. Você também vai conhecer um projeto da Prefeitura que incentiva o contato das crianças com os livros. E ainda hoje no Saúde Integral, o biomédico Wagner Gabriel mostra como os dentes sofrem diretamente com as tensões do dia a dia. O Espaço e Comunidade está no ar. Passar horas em frente ao computador, assistir a um filme ou jogar videogame. Essas são as atividades mais comuns na vida de milhares de adolescentes pelo Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Unicef diz que o número de jovens que leem com frequência é menor do que os que não leem. Um dado preocupante que pode ser solucionado com pequenas iniciativas. Uma pesquisa realizada pelo Unicef diz que a leitura não é um hábito comum entre os jovens. O resultado da pesquisa apontou que 37% dos jovens têm o hábito de ler ocasionalmente, 23% não leem, 17% só fazem quando o professor manda e apenas 17% leem com frequência, um dado abaixo da porcentagem dos que não leem. Entre as justificativas dadas pela pesquisa são apontadas a falta de incentivo por parte dos pais e professores, políticas públicas voltadas para a criação e manutenção das bibliotecas e o preço das publicações. O analfabetismo também foi citado no estudo. Segundo a linguista Angélica Oliveira, para se criar o hábito da leitura é preciso passar por um processo contínuo. O desenvolvimento do hábito permanente da leitura é um processo constante que começa no lar, que se desenvolve sistematicamente na escola e que vai por aí afora, pela vida afora. O ideal é que o incentivo à leitura seja desenvolvido na criança até os 12 anos de idade. Entretanto, eu tive alunos que se alfabetizaram adultos que se tornaram leitores assíduos. Ainda com a queda do número de analfabetos pelo país, o hábito de leitura está longe de ser uma realidade. Segundo o relatório do PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o Brasil possui o pior índice de avaliação sobre leitura entre os jovens. O acesso à biblioteca, o apoio dos pais e dos professores pode ser um caminho para reverter essa situação. Vencedor do Prêmio Jabuti em 2007, na categoria Infanto-Juvenil, o escritor Fernando Vilela acredita que a cultura do brasileiro influencia no contato com os livros. A nossa cultura é uma cultura bastante exteriorizada, bastante para fora. Então, a criança brasileira, ela brinca muito, ela se diverte. E diferente de uma criança europeia, onde a sociabilidade é diferente. Então, é uma criança que tem mais tempo, que fica mais sozinha em casa no inverno. Então, a cultura literária, num país que você tem uma outra condição social, é diferente da cultura literária no Brasil, na África, na América Latina. Para Fernando, a falta de incentivo à leitura com as crianças no Brasil é uma questão de caráter social. Olha, eu acho que tem uma questão social mesmo, da gente ter um país com muitos excluídos, com alto índice de analfabetismo, com muitas crianças que não vão à escola ou que deixam a escola muito cedo, por condições diversas aí. Então acho que é uma realidade onde muitas crianças realmente não têm a condição, o estímulo, o professor adequado, a educação adequada, e isso faz com que a gente tenha poucos leitores. Pensando em aproximar os jovens dos livros, o projeto Bibliotour, promovido pelo Sistema de Bibliotecas Públicas de Guarulhos, monitora a visita aos espaços de leitura da cidade. O projeto Bibliotour, ele tem a finalidade de estar aproximando a biblioteca da comunidade, porque quando a pessoa conhece um espaço, ela acaba se apropriando do que ele tem, Então, é oferecido conhecer os vários setores da biblioteca e os serviços que são oferecidos. Durante a visita, as crianças têm a oportunidade de conhecer o trabalho de restauração dos livros e a produção do material braille para cegos. A diversão é garantida pelos contadores de história que estimulam a imaginação da garotada. E logo os livros do acervo da biblioteca se tornam os objetos mais explorados do passeio. Um contato importante para formar o cidadão. A pessoa tendo contato com o livro, ela vai se familiarizando
com a leitura, né? com o texto. E, inclusive, para isso, quando nós recebemos escolas, nós fazemos uma contação de histórias, né? E oferecemos o espaço que nós temos aqui do Monteiro Lobato, onde existem vários livros infantis. Então, a criança senta ali, fica à vontade, então é para aproximar mesmo da literatura. São iniciativas como essa que visam aproximar os jovens do hábito da leitura, tão importante na formação da sociedade. A importância é total, né? Eu acho que as crianças têm que ser estimuladas. Isso é um papel do professor, um papel dos pais, um papel dos colegas, né? A gente tem existe muita troca entre os colegas que estão lendo um livro e falam: você já leu esse livro? Eu acho que leitura é fundamental. Os grupos, escolas e instituições que estiverem interessadas em participar do projeto Bibliotour podem obter informações através do telefone 6408-3767. A Prefeitura de Guarulhos, a Infraero e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente assinaram o termo de compromisso de ajustamento de conduta ambiental. O documento é uma proposta que garante a execução de melhorias no entorno do Aeroporto Internacional de Cumbica. Serão corrigidas erosões nas margens do rio Baquirivu e a execução de um canal de escoamento de águas para controlar as enchentes que afetam o bairro Jardim Presidente Dutra. O prazo de execução das medidas reparadoras é de 12 meses e as demais obras serão definidas nos próximos 2 anos. Na última reportagem da série De Olho no Peso, nossos repórteres mostram como calcular o IMC, Índice de Massa Corporal, que aponta se a pessoa está ou não acima do peso. O IMC, Índice de Massa Corporal, é uma fórmula que indica se o adulto está acima ou abaixo do peso. Para os nutricionistas, o peso ideal é aquele considerado saudável e ajuda a manter a qualidade de vida, evitando doenças. Antes de tudo, é preciso lembrar que o IMC é apenas um indicador e não determina 100% de acerto em sua contagem. Índice de massa corporal é um cálculo simples, você pega o seu peso e divide pela sua estatura ao quadrado. Tá? E tem uma faixa de normalidade, isso quer dizer quantidade de quilos por metro de superfície corporal do seu corpo. Então esse número que dá após essa divisão, 22, 23, é quantos quilos você tem por metro quadrado de superfície corporal. Veja a simulação com uma pessoa com 1,60 m de altura. Esse número, elevado ao quadrado, equivale a 25.600. Se o peso dessa pessoa for 76 quilos, divididos por 25.600, o total do índice de massa corporal será de 29,6. O mais saudável é ter entre 18,5 e 24,9 quilos por metro quadrado de superfície corporal. Abaixo de 18,5 está mais associado a doenças carenciais. Falta de vitamina, anemia, etc., e baixo peso, né? E acima de 24,9 está associado já com patologias ou excesso de peso. A ONG, por meio do PADAC, Programa de Ação Docente e Discente Assistencial Comunitária, oferece tratamento para quem deseja perder peso de forma equilibrada. Entre os serviços oferecidos estão o controle do estresse e a orientação para reeducar os hábitos alimentares. Nós temos o grupo de obesidade, nós temos o grupo da terceira idade, o grupo de psico-oncologia e nós temos também atendimentos que são feitos para crianças com problemas de aprendizagem das escolas públicas ou municipais, que são feitos aqui dentro também. Então o PADAC ele acaba suprindo algumas necessidades que às vezes o atendimento do governo, né, não é suficiente. Então ele acaba assistindo essas pessoas e isso vai trazer um retorno muito grande para elas, né? Então são problemas que as pessoas têm frente aos seus relacionamentos ou na educação dos filhos. Então acaba ajudando essa comunidade carente e nós temos também dentro do nosso programa, em muitos dos nossos programas, nós temos o que nós chamamos de multiplicadores. Então, por exemplo, no programa de obesidade, então quando nós estamos ensinando as pessoas acima do peso a emagrecer, nós pedimos para elas também, para elas ajudarem outras pessoas da comunidade, para aí entrar o papel de cidadania. Então é interessante que elas começam a passar isso é importante para elas porque elas passam a se sentir como professoras, né? Transmitindo uma informação daqui de dentro, e quando elas passam para as pessoas lá fora, e muitas pessoas emagrecem só com a instrução que elas estão dando e com o modelo que elas estão passando.
Diante do estresse do dia a dia e mesmo estando cercados pelas facilidades do mundo globalizado, os cuidados com a saúde são indispensáveis. A obesidade é um dos males que mais tem preocupado os estudiosos, pois é o reflexo da qualidade de vida da população. Uma dieta equilibrada, reeducação alimentar e exercícios físicos são as alternativas naturais oferecidas pela medicina para não agredir o corpo e evitar doenças. Por isso, continue de olho no seu peso. O CREAS, Centro de Referência Especializado da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, atende em novo endereço. O departamento já acolheu mais de 300 crianças e adolescentes e realizou mais de 1.000 atendimentos. O novo endereço é na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 375, primeiro andar, no bairro Cocaia. Ele funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Para saber mais informações sobre os trabalhos realizados pelo CREAS, você pode ligar no número 6468-2838 ou 6479-2541. Após o intervalo, você vai ver as dicas da semana no Guia Cultural. E ainda hoje, o biomédico Wagner Gabriel fala como os dentes sofrem os impactos das tensões do dia a dia no quadro Saúde Integral. Não saia daí, o Espaço e Comunidade volta já. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Você acredita que os dentes recebem as influências emocionais que o corpo sofre todos os dias? No Saúde Integral de hoje você vai conhecer a biocibernética bucal, um estudo que mostra como é possível corrigir a postura, a respiração e aliviar o estresse. Você sabia que a boca está ligada diretamente com o emocional do ser humano? A instabilidade deste importante aparelho provoca desequilíbrios posturais e alterações no funcionamento do organismo. A boca não está isolada do corpo. Isto prova que todos os órgãos e funções do ser humano estão em completa interatividade e sinergia. Há um estudo que permite detectar com precisão as verdadeiras causas dos sintomas apresentados pelo nosso corpo e auxilia prevenindo o funcionamento biológico de cada pessoa. Biocibernética bucal é o tema do Saúde Integral de hoje. Durante 40 anos, a biocibernética bucal estudou a fundo os efeitos orais sobre o nosso organismo. Esse estudo propõe a restauração e a prevenção da saúde do ser humano como um todo em seu meio. Muitas coisas podem acontecer a partir do momento que você tem desvios da oralidade. Desde quando o indivíduo nasce, a primeira função que vai acontecer é a sucção. E essa sucção precisa ser muito bem organizada. Então, o indivíduo precisa ser amamentado corretamente. E essa maneira de amamentar corretamente é verticalizada e não deitada. Então, um bebê precisa ser levantado para que todo o seu sistema se organize e se trabalhe adequadamente. A biocibernética bucal foi criada por cientistas brasileiros no começo dos anos 70 e sua abordagem sistêmica lhe dá a característica de estudo integrado. Ela se diferencia pela abordagem biológico-sistêmica do paciente. É a integração dessa boca com o corpo, com a mente. Então,
nós não temos uma visão abrangente do paciente, né? A biocibernética ela vai tratar diretamente da boca, relacionada com o corpo, com a mente desse paciente. Ela não está isolada desse corpo, então ela está integrada. Para o profissional que utiliza os recursos da biocibernética bucal, a boca não é mais um objeto a ser tratado. Ela está inserida no sistema biológico do paciente. Após o diagnóstico, o objetivo da prática é tratar do ser humano como um todo. Uma vez que nós vivemos num meio ambiente, e nesse meio ambiente cultural que nós vivemos, nós sofremos pressões, o sistema bucal é um sistema que absorve muito essas tensões. E todo o tempo nós estamos sugando e deglutindo. Cada vez que você faz isso, você imprime uma memória oclusal. Né? Então, toda hora você está fazendo essa deglutição e você está tocando os seus dentes. Quando você toca seus dentes de uma maneira que essa oclusão esteja inadequada, você imagina como vai ficar essa musculatura que está ao redor de toda essa situação do sistema bucal? Ela vai ficar lesionada, ela vai ficar tensionada. Isso pode provocar, inclusive, muitos problemas cervicais, que por conseguinte vai alterando toda a coluna do paciente. Um dos casos mais comuns de desequilíbrio corporal e emocional é o bruxismo, que se manifesta na boca diante das tensões do dia a dia. Você tem, por exemplo, o caso do bruxismo, que é muito clássico, né? Um indivíduo que, por exemplo, sofre tensões no trabalho, né? Ele está tenso, ele precisa cumprir um determinado trabalho, ele está sendo exigido. Então a boca, justamente porque a boca não está separada do corpo e tem uma relação cerebral, ela tem uma memória chamada memória oclusal, é intrínseco esse movimento. Né? Então, uma vez que esse indivíduo esteja emocionalmente abalado, ou por uma perda, ou por uma exigência, ou por várias questões, né? Ou por um momento de muito medo, vai levar ele um estresse muito grande bucal. Então, de repente, ele começa a fazer um apertamento. E depois ele começa a fazer um ranger de dentes, né? E isso começa a dar dores musculares, ou trismo, que é essa tensão muscular muito forte, né? A ponto da pessoa às vezes nem abrir a boca. Após exames laboratoriais, é feita uma investigação sobre a saúde do paciente, levando em conta seu modo de vida, as funções individuais, como a fome, a sede, a sexualidade e a situação de vida social do indivíduo. Baseado em tudo isso, nós vamos desenvolver um trabalho que nós chamamos de sistema PAM, proprioceptivo aeromuscular. Então eu preciso desenvolver um trabalho com esse paciente baseado na propriocepção dele, resgatar a propriocepção dele, né? Desenvolver uma melhor qualidade respiratória e uma equalização muscular, reposturando esse paciente em funções das perdas. A observação de como a musculatura próxima à região da boca se movimenta é necessária para saber os impactos das tensões recebidas pelos dentes. A cabeça é a primeira a receber esses impactos. Todo o diagnóstico clínico do paciente, levando em conta suas características pessoais, tem um reflexo direto na sola dos pés. Esse procedimento, feito pelo cirurgião dentista, é chamado de relação postural. Nessa avaliação é possível detectar a influência do sistema emocional através da distribuição do peso do corpo entre os pés. Com uma base de cera, a mordida do paciente é identificada para corrigir a postura e a respiração. Logo, o apoio do corpo começa a ser distribuído igualmente por toda a sola do pé, incluindo os dedos. A intensidade obtida com a mordida do paciente permite ao dentista construir aparelhos que se adequem às necessidades e corrija os distúrbios funcionais detectados por um prévio diagnóstico. A partir do momento que você começa a tomar contato consigo, porque a biocibernética, antes de tudo, é uma ciência, mas é uma vivência pessoal. Você começa a respirar mais e, através da respiração, você tem um contato maior consigo. Então, as coisas dificultadas por uma questão de respiração mal resolvida, tudo vai vindo à tona, o emocional vai sendo realmente trabalhado. A questão da ansiedade, a questão do centramento. Você começa a se desmisturar de situações, você começa a ter mais centramento para resolver questões do dia a dia. O sono,
melhorou bastante a qualidade do sono, embora eu sempre dormisse bem, mas a qualidade do sono, o despertar era mais desperto realmente, e a questão da ansiedade, a ansiedade diminui e muito. Para mais informações sobre biocibernética bucal, você pode acessar o site www.biociberbucal.com.br. E o que você quer ver no Saúde Integral? Sugira o tema de seu interesse através do e-mail tv@ung.br. Até a próxima semana. A Universidade de Guarulhos assinou um termo de cooperação técnica, didática e científica com a Secretaria Municipal de Saúde. O acordo pretende aproximar os estudantes do curso de odontologia ao atendimento nas comunidades carentes da região. Os universitários contarão com o apoio de profissionais da rede pública que atuam nas unidades básicas de saúde. Para os nossos alunos, o que estaria dentro da didática dos alunos, como o que estaria dentro das necessidades do município. E é justamente o que nós estamos fazendo agora. O município não conseguiria abraçar em projetos de ação coletiva a uma população que nós estamos trabalhando agora, que são nas escolas, as crianças na faixa de 5, 6 anos, que são as séries iniciais do ensino fundamental, e nas unidades básicas de saúde, com os projetos junto aos agentes comunitários. Mais de 100 alunos que estão no segundo ano do curso, divididos em 8 ações nas escolas municipais e nas UBSs, farão a extensão da teoria na prática. A solenidade contou com a presença dos órgãos responsáveis pela saúde bucal na cidade e com o secretário municipal de saúde, o senhor Paulo Capucci, que ressaltou a importância dessa parceria. Agora estamos, de fato, com uma operação que vai favorecer muito o desenvolvimento das ações de saúde bucal no município. Seja porque os alunos tomarão conhecimento da necessidade que a realidade lhes traz, como nós ganharemos um reforço em termos técnicos científicos na medida em que essa aproximação nos ajudará muito a analisar melhor essas realidades e essa necessidade, né? Como expectativa, o projeto quer envolver os 660 agentes comunitários de saúde, que acompanharão o trabalho desenvolvido pelos alunos. Os resultados técnicos oferecidos pelo trabalho servirão de base para a adoção de políticas públicas voltadas a projetos na área da saúde, como a capacitação dos profissionais na área de odontologia. Os relatórios eles são fundamentais para todo o desenvolvimento do projeto. Existe uma avaliação tanto do aluno como uma avaliação dos coordenadores que estão nos recebendo, os gerentes das unidades, os diretores das escolas, todos vão passar por uma avaliação para que a gente consiga fortalecer essa união, porque não é só a avaliação do aluno ou só a avaliação do campo de estágio, mas sim os dois juntos para que essa união possa realmente fortificar, né? O projeto já atendeu os moradores do Jardim Acácio e a próxima visita será no Jardim Fortaleza. A Secretaria de Esportes realiza a 3ª edição dos Jogos da Cidade. A maior competição de esporte amador de Guarulhos terá disputas de futebol, voleibol, basquete, handebol, atletismo, natação, tênis de mesa, truco, xadrez, entre outros. A ficha de inscrição está disponível na página da Prefeitura na internet e deve ser entregue na regional esportiva mais próxima do seu bairro ou na Secretaria de Esportes, que fica na rua Doutor Gastão Vidigal, número 120, no centro de Guarulhos. As inscrições vão até o dia 25 de abril e para mais informações você pode ligar no número 6447 2414. Confira agora as dicas desse início de abril no Guia Cultural. O Cine Popular será uma das grandes atrações nos finais de semana do guarulhense. No roteiro de filmes estão as animações Procurando Nemo, Nem que a Vaca Tussa e Por Água Abaixo. E os nacionais, Lisbela e o Prisioneiro, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e Trair e Coçar é Só Começar também são destaques da tenda que estará nos bairros da cidade, todas as sextas, sábados e domingos de abril. Confira a programação completa no site da Prefeitura.
Um dos mais tradicionais e respeitados coros da cidade se apresenta no projeto Espaço e Arte. O Coral Cantabile vem desde 1994 excursando e recebendo prêmios no Brasil e no exterior. A apresentação será quinta, dia 3, às 8 horas da noite no Teatro Adamastor. A entrada é franca. Abril é o mês literário em Guarulhos. Do dia 1º ao dia 30, o Varal de Poesias estará à disposição do público. As bibliotecas do Sistema Municipal promoverão os varais de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Procure a biblioteca mais próxima e participe do Abril Literário. A convite da Secretaria de Cultura, o escritor Ariano Suassuna estará em Guarulhos para uma aula-espetáculo. O grande autor do aclamado Alto da Compadecida falará sobre sua vida e obra. Mas atenção, as vagas são limitadas e para informações você pode ligar no telefone 6408-3767 ou 6409-1355. A aula-espetáculo será dia 2, na quarta-feira, às 7h30 da noite no Teatro Adamastor do Centro. O dueto urbano sobe ao palco para o lançamento do seu primeiro CD, intitulado Sobrevivendo. No repertório, a dupla apresenta canções autorais com influência de grandes nomes da MPB. O show será no sábado, dia 5, às 8 horas da noite, no Teatro Adamastor do Centro. A entrada é franca. Para saber a programação completa do mês de abril, você pode acessar a página da Prefeitura na internet. Até o próximo Guia Cultural. As pinturas que ilustraram a saída de bloco e a volta do intervalo no programa de hoje fazem parte da exposição que reúne as obras do artista plástico Iesus. Veja só. A característica mais marcante da obra do Iesus é o uso da tecnologia, né, e das novas mídias na hora de compor, na composição dos seus trabalhos, das suas telas, das suas colagens, enfim. De obras que a gente faz hoje, ela é uma homenagem da família, dos amigos do Iesus que conseguiram reunir esse acervo para mostrar, porque ele é uma pessoa que morreu muito nova, no ano passado, o ano de 2007, em circunstâncias trágicas, e as pessoas quiseram assim trazer à luz o trabalho dele novamente. Ele começou com as artes gráficas e no embate com as tintas, com as telas, que ele foi descobrindo a sua veia artística. E ele ajudou muitas e muitas pessoas a fazerem o mesmo. Muitos artistas que estão hoje em Guarulhos atuando foram trazidos pelo Iesus para o salão de arte, enfim, para a vida cultural da cidade. E o Espaço e Comunidade fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado. Um forte abraço e até lá!